noite àqueles que eu não vi. Graça e paz do Senhor Jesus. Deus colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Domingo, um dia um pouco triste para mim, para algumas pessoas lá de Guarulhos. O ministro de música ali daquela igreja, ele faleceu. E nós ficamos com corações bem apertados. Acabou o culto, eu fui lá, prestar minhas condolências à família, à igreja. A igreja está passando por um momento difícil. O pastor foi diagnosticado com tumor, o ministro também. Deus o levou. Mas hoje, pela glória de Deus, toda a quimioterapia que o pastor realizou, teve uma boa notícia. Ele não vai precisar continuar com a quimioterapia e ele está exultante de alegria. Quem passou por isso sabe que não é uma situação muito agradável, na verdade é bem desagradável. Provações das quais todos nós passamos, alguns talvez mais apertados que os outros, mas nós somos constantemente provados. E também somos provados como igreja, por que não? Às vezes nós estamos numa situação que precisamos refletir, precisamos analisar aquilo que o Senhor quer arrancar dos nossos corações, de bom ou de ruim. Um texto que eu quero trabalhar com vocês, aliás, muitos textos, mas um que eu quero que norteie aqui, está em Provérbios capítulo 3, de 5 a 7. Provérbios capítulo 3, de 5 a 7 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. De novo, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. O sábio, nesse texto, ele faz uma exortação encorajadora para que todos nós não venhamos a confiar em quem? Em nós mesmos. Isso é cilada. É a armadilha que nós armamos para nós mesmos. Quando nós confiamos a nossa caminhada, a nossa jornada, a minha ética, o meu trabalho, como eu devo conduzir minha família, a educação dos meus filhos, de acordo com a minha sabedoria, de acordo com a minha experiência. Isso é cilada. Solução está em confiarmos no Senhor, de todo o nosso coração. Isso aqui é um alerta. É um alerta para todos nós. Agora, como nós podemos ter certeza de que nós confiamos no Senhor com todo o nosso coração? Às vezes, quando as coisas estão super bem, você está lá no alto, em cima do monte, contemplando uma boa vista, um tempo agradável, situação financeira nos trinques, saúde maravilhosa. Às vezes nós não conseguimos perceber que neste momento também devemos depender e confiar no Senhor com todo o nosso ser. Mas aí o Senhor, Ele proporciona a nós provações. Ele proporciona situações das quais nós podemos ver o nosso estado. Se estamos confiando, se estamos dependendo exclusivamente dEle. O Salmo 139, escrito por Davi, os 2 últimos versículos, ele diz assim, é uma poesia, é uma canção de exaltação a Deus, a grandeza de Deus, porque ele mostra como Deus é grande, como Deus ele é poderoso, aquele que sabe de todas as coisas, e ele finaliza assim, com esses 2 últimos versículos do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Pessoal, só uma exortação dentro desse texto. Eu sei que vocês conhecem esse versículo, mas presta atenção naquilo que Davi está pedindo para Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende
e dirige-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Davi, ele entende, ele compreende, ele crê que é necessário provações. É necessário que o Senhor coloque ele em situações desagradáveis, as situações apertadas, para que o seu coração venha a ser revelado. Porque o Senhor conhece o coração. Na verdade, só Ele conhece o coração. O coração, a Bíblia diz que ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, conheço. O Senhor conhece os corações. E nós precisamos que essa revelação do nosso coração parta de Deus a nós, para saber qual estado nós estamos, para saber se a nossa vida, a nossa conduta, o nosso louvor é algo que realmente engrandece o Senhor. E aí vem as provações. Quem é que gosta de ser provado? Ninguém. Ninguém. Lembro de da igreja que eu estava? Uma mulher, ela tinha perdido seu pai, a mãe estava doente, e um problema lá com os filhos e com a irmã. Muitos problemas numa mesma época da sua vida. E ela falou assim, eu fui conversar com ela, tentar consolá-la, encorajá-la, trazer esperança. E ela falou assim, pastor, por que tanta provação? Por que tanta provação, pastor? Eu falei, porque o Senhor quer que você cresça. Ela, não, eu já cresci o suficiente. Eu falei, mas quem determina isso não é você, é Ele. É Ele que determina o quanto você deve crescer. Lembrando que nós temos que crescer a estatura do varão perfeito que é Cristo, o nosso mestre, o nosso salvador. Provações nós teremos constantemente. E o Senhor vai estar do nosso lado. O Senhor é o agente da provação. Ele é o mais interessado que, uma vez nós sendo provados, nós sejamos aprovados. As provações, elas podem resultar em quebrantamento, como elas também podem resultar em endurecimento. Queria falar para vocês uma ilustração. Uma ilustração sobre um jovem que ele entrou numa forja. Na forja, onde mexiam ali com ferraduras, não com pneus, na época de cavalos, não de carros, mas de cavalos, ferraduras. E ali ele percebia que o ferreiro, ele pegava aquela ferradura, pegava aquela ferradura no fogo, colocava na bigorna, pegava o seu martelo e malhava. Pá, pá, pá. Depois de ele malhar umas 3, 4 vezes, ele pegava aquela ferradura e jogava numa pilha. Ele pegava outra. Mesmo processo. E aí o jovem observou que de vez em quando ele pegava algumas ferraduras e colocava numa pilha menor. E ele, curioso, como todo bom jovem, chega, ferreiro, explica para mim. Eu vi todo o processo, você pegou, malhou, você separou alguns nessa pilha grande e outros nessa pilha menor. Por quê? Olha, quando eu coloco no fogo, ele dá o tempo certo. Eu malho. Essa pilha grande aqui são as pilhas das ferraduras úteis. São as pilhas das ferraduras que são moldáveis, que eu posso trabalhar. Já essas, mesmo sendo poucas, elas não servem para nada, porque elas são inúteis, elas são duras. E aquele jovem saiu daquela forja com uma alta impressão sobre Deus e fez uma oração assim, Senhor, prova-me o quanto quiseres, mas jamais me lance na pilha das ferraduras inúteis. Porque o meu desejo é ser útil nas tuas mãos. Você deseja ser útil nas mãos do Senhor? Provérbios 17:3 fala assim, o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O crisol é para a prata, o forno para o ouro, mas o Senhor prova o coração. É o Senhor que prova os nossos corações. Então, quebrantamento, ele é um processo de cura espiritual, em que Deus nos traz para a sua luz e nos revela a verdade sobre nós. Verdade esta que algumas vezes, ou talvez sempre, nos é dolorosa.
pois o que vemos não é nada bonito, não é nada agradável. Muitos preferem ficar se escondendo, pois essa revelação de si é chocante, pois nutrimos falsas ilusões a respeito de nós mesmos. Igreja, pessoal, é uma comunidade de pecadores arrependidos. Pecadores num processo de restauração à imagem de Jesus. Não pode-se entender que igreja é um lugar de pessoas perfeitas. O mundo não é assim. Estamos em processo de transformação. Estamos num processo de ser moldado à imagem de Jesus. Estamos num processo de uma mudança totalmente da nossa mente para termos a mente de Cristo. Nós aprendemos isso nos últimos domingos. Então, o fogo, quando é jogado na toca, muitas vezes sai de lá coisa ruim. Nas provações que você tem passado, meu irmão, o que tem saído? Coisa boa, coisa ruim? Não fuja disso. Deus nos coloca em provações não para nos ver sofrer. Deus não tem prazer em nos ver sofrer. Mas para nos lapidar, para nos conscientizar de que devemos ser dependentes totalmente ao Senhor. Por isso eu quero apresentar para vocês dois personagens. Um que se transformou numa pessoa inútil e um outro que foi útil nas mãos do Senhor. O primeiro é um camarada chamado Elimeleque. Livro de Ruth, capítulo 1, de 1 a 6. Abram suas Bíblias lá. Ruth, está lá no Antigo Testamento. Ruth, capítulo 1, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha, com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Eu quero passar rapidamente sobre esse personagem, que é um personagem um pouco obscuro, né? Na Bíblia não tem muita coisa, mas eu quero trabalhar ele de uma forma ilustrativa. Eu quero olhar para eles assim, pelo significado dos nomes, e observar o quanto, diante da provação que eles sofreram, Elimeleque ele escolheu um caminho teoricamente mais fácil, um caminho que confiava em si mesmo, um caminho que ele dependia da sua experiência, das suas atitudes e não do Senhor. Elimeleque significa o Senhor é rei. Noemi, agradável. Malom, alegria. Quilion, plenitude. E Belém, cidade de Belém, casa de pão. Deus, ele envia uma aprovação para os habitantes de Belém, pois ele reteve as chuvas e o lugar que era a casa de pão começou a ter fome. Belém também é casa de pão, mas também é lugar de fartura, significa isso. E Deus dá uma aprovação aonde naquele local não há mais fartura de pão, de comida, de nada. E Elimeleque, o rei, talvez o senhor de si mesmo, não o senhor Javé, ele resolve fazer as coisas da sua própria maneira. Então, ao invés de ele conclamar, de ele convocar os seus vizinhos, seus irmãos, o seu povo a orar, a clamar por socorro dos céus, o que ele faz? Junta as malas, vamos embora. Sabe que eu sou macho o suficiente para eu fazer as coisas do meu jeito e não de Deus. Que preço alto que ele paga. Que preço alto.
Este era um ferro duro de ser moldado. Na terra de Moabe, morre ele, Elimeleque, morrem os seus filhos, Malom, alegria, Quilion, plenitude. E quando Noemi, ela vai voltar para Belém, sem os seus filhos, seu marido, mas volta com a sua nora. Ela pede para que não seja mais chamada de Noemi, agradável, mas pede para ser chamada de Mara, amarga. Olha o que este homem, em meio a uma provação, ele plantou no meio da sua família. Esse é o resultado. Sabemos que ela e Ruth voltam para casa e Deus usa aquela situação, Deus converte aquela situação mal em bom, porque Ruth, né, faz parte da descendência do Messias, de Jesus, o nosso Salvador. Mas olha o que Elimeleque, no momento de provação, ele semeia, ele planta, ele rega, ele cultiva no seio da sua família amargura. Porque, como diz o texto de Provérbios 3, de 5 a 7, confie no Senhor de todo o seu coração, não confie em você. Porque quando você confiar no Senhor de todo o seu coração, isso vai ser saúde, isso vai ser sabedoria para a sua vida. E temor, um sinal de que você teme ao Senhor. Mas, se você quiser viver do seu jeito, isso vai ser dores para os seus ossos. Elimeleque, em meio a uma provação, ele não buscou o Senhor. Ele não buscou aprender o que o Senhor queria dar a ele. Desculpe. Isso também nos faz lembrar que o sol, ele emite o seu calor. E o mesmo sol, o mesmo calor do sol que derrete o gelo, é o mesmo calor que enrijece, que endurece o barro. Como é o seu coração? Seu coração é como um gelo pronto para ser derretido diante do calor da provação, diante da ação de Deus, ou é um barro que vai endurecer, vai se enrijecer? O segundo personagem é o apóstolo Pedro. Este notável personagem, da qual algumas vezes eu me identifico de alguma maneira, é um camarada interessante de ser estudado. É claro que não temos tempo para trabalhar muito a respeito da sua vida, mas um aspecto da sua vida onde Pedro tem demonstrado que confia em si. Pedro tem confiado em si. Pedro, no momento lá que ele está com Jesus, todos os discípulos, faz algumas perguntas. Quem o povo diz ser quem eu sou? Quem eu sou para esse povo? Olha, os profetas, Elias, Jeremias. Ok, e vocês? Pedro levanta. Olha, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro, você não falou isso de você, foi o Espírito que revelou isso para você. Yeah! Você tem. Aí depois Jesus fala assim, é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e morra. Tenha dó de ti, Senhor. O que é isso? Eu sou o cara que o Espírito Santo fala. Tenha dó de ti. Aí o Senhor falou assim, arreda, Satanás. Porque você cogita as coisas do homem. É isso. Você está confiando em si, Pedro. Calma, calma. João 13, 31 a 20. Opa, seria o contrário, né? Ou a 35. É isso? Bem, eu apaguei tudo aqui. É 31, né? Isso. Então, esquece aquele 2, tá? Vocês estão vendo 3 agora. Então Jesus lhes diz, ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Tenta imaginar essa situação da ceia. Todos vocês me abandonarão. Pois está escrito, ferirei o pastor
e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu. Ele não consegue ficar quieto. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Naquele momento que eles estão no jardim do Getsêmani e os guardas vão prender a Jesus, Pedro, ele quer provar de que ele é fiel a Jesus. E ele toma uma atitude ali de pegar uma espada e tentar lutar. E Jesus o repreende. Eu tento imaginar a cabeça dele. Como assim? Eu falei que ia estar contigo, que eu morreria. Eu não estou entendendo. Ok, Jesus é preso, todos os outros discípulos fogem e Pedro lhe vai seguindo. Pedro, quando nesse discurso com Jesus, nessa conversa com Jesus, ele poderia ter dito assim: Senhor, Jesus, o senhor está enganado. Eu jamais o abandonaria. O senhor pode contar comigo. Talvez com os outros não, mas comigo o senhor pode contar. E aí Jesus é preso, tudo mais. Aí a gente chega em Lucas 22, 54 a 62. E está certo o versículo. Lucas 22, 54 a 62. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não conheço. Pouco depois, o homem ouviu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outra afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Então Pedro, ele achava que ele não negaria. Naquele momento da sua prova, ele o nega. Em outros textos diz que ele roga praga, ele pragueja. Ou seja, cai um raio na minha cabeça. Sei lá, ele praguejou, tipo um juramento de que não conhecia Jesus. E quando o galo canta, ele lembra aquilo que o Senhor falou, e aí os seus olhares se cruzam. Você tentar imaginar o que aquele olhar comunicou para Pedro? Talvez você pode pensar assim: não te disse que você ia me negar? Ou, que decepção, que decepção. Mas refletindo, não sei se é uma resposta certa, porque ela é minha, eu tendo a crer que aquele olhar dizia assim: Pedro, estou sendo preso e eu vou morrer para que este Pedro morra também. E quando eu ressuscitar, um outro Pedro venha ressurgir também. Porque todos nós temos uma história antes de conhecermos o Mestre, o nosso Salvador. E devemos ter uma outra história a partir daí. Pedro chora amargamente
E isso também mostra que o olhar de Jesus com ele demonstra compaixão e misericórdia. Porque se fosse um olhar recriminando, talvez a atitude dele seria igual a de Judas. Mas não foi. Ele chorou amargamente, ele se arrependeu, ele mudou. E tem um encontro que é muito importante, da qual eu quero finalizar com vocês. João, capítulo 21, 15 a 19. É onde nós vamos perceber o quebrantamento de Pedro. O quanto Pedro, depois da situação onde ele negou, onde ele traiu, ele ainda tem um encontro restaurador com o Senhor. E tão restaurador que ele é um exemplo de fé a ser seguido. Sim. Depois de comerem, lembra que eles estavam pescando no mar? E aí parece um homem falando assim: pegou alguma coisa aí? Não, pegamos nada. Ó, joga a rede daquele lado. Aí na hora que pega, já sei quem fala isso aí, é o mestre. Pedro nada até a praia, chega lá, já tem alguma brasa, já tem lá uns peixes sendo assados. Ele senta, depois chegam os outros discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas, quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga. Então lhe disse: siga. Algo maravilhoso aqui não é colocado na nossa tradução em português. E aí vocês vão entender por que Pedro fica triste, por que Jesus pergunta 3 vezes. Todas as vezes que você vê a palavra amor, Jesus, quando ele chega a primeira vez para Pedro, fala assim: você me ama, Pedro? A palavra que ele usa para Pedro é o seguinte: Pedro, você me ama de maneira incondicional? É a palavra ágape, agapau. E Pedro responde assim: o Senhor sabe que eu filéu, ou seja, que eu gosto de você. É isso que ele está falando. O Senhor sabe que eu gosto de você. E aí Jesus fala: cuida dos meus cordeiros. Depois ele chega de novo para Pedro: Pedro, você me ama de maneira incondicional? E Pedro fala: Senhor, eu gosto de você. E aí a terceira vez é o seguinte: Pedro, você gosta de mim? Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Eu gosto de você. Naquele momento, Pedro não é mais aquele Pedro da ceia. Houve uma transformação, houve um quebrantamento. Já não é uma pessoa cheia de si, que confiava em si mesmo, mas agora uma pessoa que confia e sabe qual é a largura dos seus passos. Ele sabe que agora precisa confiar exclusivamente no Senhor.
Pedro, você gosta de mim? Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Eu gosto de você. E depois desse quebrantamento, o Senhor diz para ele, da maneira que ele iria glorificá-lo com a sua morte, mas tem uma palavra importante aqui. Pedro, agora como um novo homem, venha de novo ser o meu discípulo. Toda provação que passamos é um convite para nos aproximarmos do Mestre. Toda a situação difícil da qual nós estamos passando é uma oportunidade de nos aproximarmos do nosso Mestre, do nosso Salvador. Aprendemos a andar com Ele, confiarmos inteiramente na Sua palavra. Porque Pedro, ele glorifica ao Senhor com a sua morte. Pedro, depois, ele é um instrumento de ousadia, é um homem corajoso. Quando o Espírito Santo desce na festa de Pentecostes, ele ousadamente, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ele prega. Milhares de pessoas se rendem a Cristo. Milhares. Ele é um homem que depois vai entrar num templo, ele cura, pelo poder de Deus, um coxo. Ele entra, ele apanha, ele é açoitado e sai feliz porque apanhou por causa do nome do Senhor. É a alegria que vem do céu, um coração sensível, um coração quebrantado. Queridos, nas provações que nós passamos, não endureça o seu coração. Quando o Senhor falar com você, não endureça o seu coração.